Bem-vindos ao Três Tons de RH. Muito bom estar aqui com você novamente. Dessa vez estamos Sérgio Constantini e Celso Jucchi. Então, estamos iniciando a nossa terceira temporada, com uma participação especialíssima agora com a gente, que é o Celso. Já já ele vai se apresentar, mas eu quero abrir falando o seguinte: se você é um RH estratégico, líder de pessoas, empreendedor, esse canal é para você, porque aqui nós falamos sobre gestão de gente, pessoas que agregam valor, que agregam resultados para o negócio. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, carreira, sobre liderança, enfim, todos os temas que são estratégicos atualmente no mundo, né, nos negócios em geral. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial. Eu tenho certeza que você conhece um profissional que faz uma carreira meteórica, que você vê crescendo ao seu lado, mas que, na verdade, não entrega e nunca entregou resultados. Você conhece alguém assim? Vamos falar sobre esse assunto? Eu acho que é bem interessante. Então, faz o seguinte: já se inscreve, curte, comenta e compartilha com quem você acha que esse tema pode contribuir. E vamos lá para essa conversa. Muito bem, Celso, seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Eu sou Celso Juc, eu estou na área de recursos humanos há uns 25 anos, mais ou menos. Já fiz uma trilha bastante grande. Sou sócio hoje, fundador da Vertu Consultoria, que nós estamos há cerca de 19 anos no mercado. Também sou conselheiro consultivo. E estamos aí trabalhando, né? Gosto de estudar muito, gosto de estudar a mente, gosto de fazer trabalhos com cérebro, neurociência, faço mentoria, faço workshops, então eu me divirto nessa área aí, né? Vamos lá. Eu já conheci Eba, muita gente que fosse desse jeitinho aí que você falou, Valéria, que são pessoas que se autopromovem, né? Que se auto-intitulam, mas que na verdade eles entregam muito pouco ou muitas vezes daqueles que eu já conheci, eles entregavam coisas que eram produzidas por outros, né? A gente até brincava muito que era a síndrome da Branca de Neve, né? Porque só gosta de viver rodeado de anões, né? Então ele nunca deixa o outro aparecer. Em todos os momentos ele está ali sempre participando, mas com foco nele mesmo, né? Muito pouco foco na equipe. Então eu já passei por muitas situações onde eu encontrei pessoas desse jeito. E você, Sérgio? Tocou num ponto interessante, né? Pessoas que se autopromovem. Estava até conversando com vocês anteriormente, eu realmente acho que esse tipo de capacidade não deixa de ser uma habilidade, né? Porque a pessoa, na verdade, ela tem uma agenda pessoal, né? A agenda dela não é a agenda da empresa, não é a agenda do time, é uma agenda própria. Na minha percepção, ela busca criar essa imagem, né, de alguém que sempre é acolhedor, alguém que nunca gera conflito, alguém que sempre agrega algum valor, como você falou, não necessariamente é ele, na verdade, que pôs a mão na massa e fez as coisas acontecerem, que é muito comum nas empresas, obviamente, mas valoriza pouco a equipe. E é uma pessoa cíclica, eu costumo dizer, né? Porque ela tenta sempre buscar, a partir de um certo momento na companhia, ela começa a buscar já o próximo desafio dela fora da companhia, provavelmente, né? Sem ter feito as entregas de fato, né? A gente chegou a comentar que para estar esse período de 2 anos, possam ser um período de 2 anos. No primeiro ano você está se adequando à companhia, no segundo ano você começa a entrar em projetos de fato e compromissos de entrega. No final do segundo ano você já mexeu os seus pauzinhos para estar em outro lugar. Então isso é muito comum, né? É o sabonete, né? A pessoa que, na verdade, é o somebody love corporativo. E o que me espanta um pouco, para falar a verdade, é que muitas vezes esse tipo de profissional ele é aceito na organização, né? Mesmo a liderança, muitas vezes, não cutuca, eu não pressiona essa pessoa, talvez até pelo timing que ele fica na empresa, ele acaba saindo um pouco mais rápido. E se ele muitas vezes não sai da empresa, ele busca sair da área, que é muito comum também. Né? Você muda de área, muda de desafio, etc. e tal, entra numa outra estrutura dentro da mesma organização,
onde ele vai ser talvez, vai demorar mais 2 anos, 1 ano e meio para ele ser cobrado de novo. É muito comum isso. Eu acho que é um perfil que tem uma habilidade de comunicação brutal, né? De se fazer perceber, de criar uma história em torno de si mesmo. É uma pessoa que não toma risco, como eu falei anteriormente. Então, quando você vai ter algum conflito, né, algum assunto, algum tema que vai gerar algum tipo de discordância, geralmente ele não vai na reunião, ele manda o segundo, ele manda alguém da equipe para se expor, né? E se essa pessoa se expõe de fato, e isso gera algum tipo de problema interno, algum tipo de, talvez, sei lá, de disputa interna, muitas vezes ele não defende essa pessoa. Então ele meio que queima o colaborador num processo como esse. Você já deve ter conhecido vários assim, né, Valério? Vários e Nossa, várias. olha, eu acho que daria até para escrever um livro sobre esse assunto, porque eu acho um assunto bem delicado e ele tem aparecido, felizmente, ele tem aparecido. Eu já vejo referências a este perfil em posts, né, no LinkedIn, eventualmente em alguma matéria específica que fala sobre pessoas. Eu acho isso muito interessante, muito importante, porque se a gente fosse resumir, existem dois perfis na organização, né? Aqueles que ficam trabalhando no relacionamento, né, na gestão de relacionamentos, onde o foco é ele, né, é o próprio profissional, e as pessoas que de fato estão trabalhando para que a empresa cresça, para que elas próprias possam crescer também, mas sempre com o olhar ali do agregar valor. Se a gente pudesse resumir, né, esses dois perfis, e muitas vezes eu vi caminhos facilitados para quem tem habilidade de gestão de relacionamento, e aí você falou muito bem, uma habilidade essencial de comunicação, do que aquele que de fato entrega resultados. Porque às vezes aquele que entrega resultados, ele é tão focado em fazer isso que ele acha que é menor, né? Utilizar o tempo dele para eventualmente criar relacionamentos que possam ser valiosos também para ele. Às vezes ele se sente até constrangido em fazer isso, porque ele acha que ele está perdendo tempo de agregar valor para a empresa. E o mais engraçado, né, pessoal, é que esse que realmente pensa, né, no tempo e no dinheiro que a empresa está gastando com ele, que ele quer trazer resultados, é que deveria ser o valorizado, e não aquele. E a gente entre nós, né, às vezes fala, olha, aquele que só gera espuma, né? Na verdade, não está fazendo nada. E existe um perfil que sabe, ele tanto sabe que ele é mais espuma que ele sai antes que percebam que ele é espuma. Então, não dá tempo dele realmente mostrar que ele, no fim das contas, nem tem essa agenda de agregar valor. É um grande perigo para as empresas. E eu quero colocar aqui, mas eu quero ouvir vocês. Quais são esses perigos? Eu vou nomear um, principalmente, assim, para mim, que é o exemplo. Para mim, talvez seja o mais danoso, o mais complicado, porque se eu estou crescendo na minha carreira e eu vejo, né, um líder, não necessariamente até o meu, mas eu vejo um líder dessa organização que está crescendo porque ele trabalha relacionamento somente, eu vou falar, mas por que que eu vou ficar aqui tentando buscar alcançar resultados se o caminho do sucesso é outro? E aí é um círculo vicioso contra a empresa. Veja como é relevante um olhar sério sobre o perfil, né, dos profissionais e principalmente dos líderes que ocupam posições importantes na organização. O que que você acha disso, Celso? Eu acho que você tem razão quando você fala no exemplo, né? Eu percebo assim que quando isso acontece, invariavelmente há uma quebra da cadeia da equipe, né? Vamos chamar a equipe como uma corrente assim, há uma quebra, porque algum normalmente aquela pessoa que você fala assim, não, esse acha que é perda de tempo se autopromover ou se promover, normalmente ele acha que quem se promove é um cara mais arrogante, ele enxerga como uma pessoa, fala, ah, não quero ser aquele cara lá.
Mas aquele cara, ao mesmo tempo, tem uma habilidade fantástica em storytelling, por exemplo, né? Então, assim, ele consegue construir um storytelling da vida dele, ou até a jornada do herói, né? Que todo mundo fala, nossa, esse cara aí, coitado, o que ele passou para chegar lá, tal. Na verdade, mas ele nunca chegou, né? Ele, quer dizer, ele chega onde ele quer, mas não chega onde o time precisa, não chega onde o restante da empresa precisa dele, né? Eu concordo com isso. Eu já vi pessoas que faziam isso, pessoas que ocupavam cargos de alta liderança e cada vez que mudavam de empresa, levavam seu time junto, porque sabia que confiava naquele time. Aquele time não ia expor essa pessoa, esse cara, como ele fosse um ser fora daquele grupo, né? E isso tudo, para mim, leva à ruptura dessa união da equipe, né? A equipe não passa a ser mais colaborativa, passa a ser uma equipe que não gera o resultado, ou gera o resultado por medo, ou gera o resultado por alguma outra coisa, mas nunca vai ser uma equipe onde todo mundo conta com todo mundo. Isso, para mim, é uma coisa que enfraquece demais a empresa, né? Que enfraquece demais quem está acima ainda dessa pessoa que lidera, né? Dessa forma. E eu vejo uma outra coisa que é a fraqueza do líder, que não consegue enxergar isso, né? Porque por mais que essa pessoa esteja numa posição elevada, ele tem um líder acima dele, né? Nem que ele seja um CEO, ele tem um conselho de administração, ele tem alguma coisa acima dele. E isso, essa fraqueza da liderança que não está enxergando o que precisa ser visto, também dificulta todo o caminho do resultado. Você É, pensa o quê, Sérgio? estava pensando aqui do ponto de vista de gestão de pessoas, né? A possibilidade desse perfil perder talentos é gigantesca, né? Uhum. É gigante. Você perde talentos nesse processo porque, obviamente, você pode até valorizar as pessoas lá embaixo porque você sabe que você depende delas, né? Mas esse é o tipo de perfil que não forma um sucessor. E eu acho que pela minha experiência de 30 e poucos anos de mercado, das piores defeitos de um líder é não formar um sucessor. Na verdade, é a prova de que ele não é líder, né? Como é que você vai crescer sem formar alguém que vai estar no seu lugar amanhã? Essa pessoa tem um prazo, primeiro que é um foco muito pessoal, não é um foco no negócio, né? Segundo que ela não tem um foco na equipe, ela tem um foco na equipe muitas vezes apenas por uma questão de dependência, realmente ela precisa daquela equipe para poder continuar, né, vendendo o seu peixe, se vendendo internamente. Mas geralmente essa pessoa não forma, porque ela não tem nem tempo de formar um sucessor. Não é o objetivo dela, porque ela está focada numa agenda muito pessoal. Não sei, Valéria, como é que você acha que a alta administração, e por que você acha, né, que a alta administração, muitas vezes os líderes ou o CEO de uma companhia, muitas vezes não enxerga isso? Você acha que essa pessoa tem uma capacidade, talvez, de convencimento, uma capacidade, talvez, de mostrar trabalho, ou mesmo mostrando que ela não, mesmo não fazendo as entregas de fato, ela consegue se posicionar inteiramente e criar uma percepção que as coisas estão andando bem. Será que é isso no final das contas? Eu me questiono muito sobre isso. Olha, você fez a pergunta de US$ 1 milhão, né? Uma pergunta que é difícil, não sei se existe uma única resposta, mas eu acho que podem ser várias coisas, né? Primeiro que este profissional tende a ser encantador, né? Como você também muito bem falou, a habilidade de comunicação, ela vem talvez em primeiro lugar. Então, quando a pessoa é habilidosa, né, em comunicação, o profissional é habilidoso, ele sabe identificar muito bem o que o interlocutor quer ouvir e qual é Seu o ponto. perfil dele. Então, ele se coloca, de uma forma que, se o interlocutor não for muito crítico, ele pode muitas vezes ser levado, né, a concluir coisas que, na verdade, nem são verdadeiras, mas que ele foi levado, né, a concluir. Então, acho que esse é um risco assim muito, muito grande. Outra coisa, este profissional, ele pode, né, ter ali aquela carreira mais rápida, mas ter passado por organizações que o chancelam, que trazem um peso para o próprio currículo, mas não necessariamente porque ele chegou a agregar grande valor para essas organizações, às vezes nem chegou, nem deu tempo, mas ele passou por elas. Então, de certa forma, quem quer contratar um executivo, ele olha, puxa, essa pessoa, esse profissional passou pela empresa A, pela empresa B, puxa, pela empresa C, e
gosto da conversa dele, logo ele é excelente. Então, eu acho que são pequenas armadilhas, né, que num processo, ainda que seja com pessoas experientes, pode se perder aí, né, a oportunidade de fazer uma contratação mais consciente. E isso serve para recursos humanos também, muitas vezes. Todos que participam desse processo podem, de alguma forma, se deixar levar. E acho que aqui abre para a gente uma janela importante, e acho que trazemos algumas experiências, né, até para poder sugerir como podemos minimizar, mitigar esses riscos de trazer um profissional que, no fim das contas, não vai agregar o valor necessário e pode, né, inclusive, atrapalhar ali o engajamento dos profissionais, do futuro da organização, enfim. Eu vou começar falando, mas eu quero ouvir vocês. Muitas vezes falta uma checagem mais profunda. Não sei se vocês vão concordar comigo. Uma checagem mais profunda significa o seguinte: ok, a pessoa fala super bem, mostra presença, maturidade, tá, e trabalhou nas empresas de relevância. Conversa com pares nessas empresas. Cheque o que de fato, e com perguntas objetivas, né? O que de fato este ou esta profissional agregou para essa organização. Às vezes as perguntas são um pouco genéricas, né? Olha, eu vou contratar, ou ele está num processo, você pode falar alguma coisa sobre ele? Nós temos uma tendência no Brasil, salvo exceções raríssimas, a sempre falar positivamente das pessoas, que a gente não quer atrapalhar, né, A a vida. carreira de ninguém. Mas se você fizer perguntas objetivas, se você perguntar exatamente, mas me conta, o que ele fez que você se lembra? Aí a chance de você não ter uma resposta também objetiva é menor. O que você acha, Celso? Eu acho perfeito, né? Cada vez que você faz uma pergunta que a resposta é sim ou não, é sempre complicado. Eu acredito que esse caminho, né, de olhar para o que essa pessoa fez nos lugares pelo que ela passou é muito importante, porque normalmente essas pessoas elas são muito bem preparadas para persuadir, né? Se você pega os pilares da persuasão lá, o primeiro deles é ser simpático. Então você falou muito bem, né? Nossa, ele tem uma conversa muito boa. A simpatia é o primeiro pilar da persuasão, né? Só que a simpatia tem uma pegadinha, né? A simpatia significa estar ao lado do sentimento e não como a empatia, né? Então, assim, quem está ao lado do seu sentimento, na hora que você precisar, ele está só do lado, ele não está com você. Então, é uma pegadinha. Ele apresenta autoridade, né? Porque, como você falou muito bem, trabalhou na A, na B, na C, nunca é na oficina da esquina, no boteco do seu João, né? Sempre são empresas, né, que ele vai conquistando espaços, porque ele tem uma capacidade de persuasão muito grande. O que eu acho que uma das perguntas que o RH precisa se fazer, né? O que realmente sustenta essa pessoa? São os resultados que ela teve ou a história que ela conta? Porque contar história, a gente consegue contar histórias maravilhosas baseadas em fatos reais que não são tão reais assim, né? Então eu vejo esse risco, né? Eu acho que hoje em dia, lógico, a gente não pode generalizar. Existem a maior parte dos profissionais que eu conheço são profissionais sérios, dedicados, etc. Mas sempre tem aquele lá que está pendurado, sabe? E que as pessoas dão até exemplos que, sei lá, o cara aparece lá só quando passa alguém que ele surge, né? Então meio que se colapsa, que nem a física quântica, né? Quando só tem um observador, ele colapsa ali para trabalhar. Mas normalmente essas pessoas são muito bem preparadas em termos de persuasão. Elas sabem persuadir muito bem. E quem persuade muito bem acaba influenciando o resultado que ela tem. Então, é preciso um RH bem atento nesse ponto aí. Eu concordo com você. E Eu, Sérgio, você que sinceramente, tem o conhecimento de e- busca aí de. eu acho muitas vezes o RH muito distante dessa realidade. Essa é a minha visão pessoal, assim, do ponto de vista da gestão e tudo mais. Eu acho que o RH fica um pouco
talvez até com um pouco de receio de entrar nesse tipo de questionamento. Essas pessoas, na linha de que vocês falaram aqui, são extremamente cativantes, têm um discurso alinhado com o que o outro quer ouvir, como a Valéria falou, né? Persuasão e saber cativar os outros, como você falou também, Celso. E o que eu acho, assim, é que muitas vezes elas conseguem criar uma imagem de si próprio, si própria, de que são insubstituíveis. É impressionante, né? Quem está nos bastidores, quem está na equipe embaixo, quem executa e põe a mão na massa de fato, sabe que aquilo não é verdade. Mas a percepção que essa pessoa cria em volta dela é que ela é insubstituível, né? Eu acho isso uma habilidade assim, enorme, porque você consegue, sem pôr a mão na massa, sem ser um líder necessariamente nato, né? Sem de fato direcionar a sua equipe, você consegue se colocar como insubstituível. Quando de fato os insubstituíveis, se é que eles existam, eles estão embaixo dessa pessoa. Eles estão na equipe que executa. Quantas vezes eu já vi gente de fato insubstituível em projetos críticos, principalmente na indústria financeira, que quem ia lá e vendia o peixe não era a pessoa que entregava, né? Era esse, né? E ele nem valorizava esse pessoal de baixo. Ele simplesmente dizia que era como se fosse ele, né? Ele usa também, ele se fala muito no singular, nunca no plural, quase, né? Então é complicado, porque a gente tem um status quo implantado nas companhias, de uma forma geral, que dificulta você identificar isso. O que também dificulta, eu acho que buscar, como a Valéria falou, as referências é importante fora, né? E por que a gente também não pega um pouco das referências internas? As pesquisas de clima poderiam misturar melhor isso, de uma certa forma, desde que sejam pesquisas, né, confidenciais, etc. e tal, mas você poderia identificar esse tipo de coisa. Talvez não pode ser uma pergunta tão direta para você chegar nessa conclusão, né? Mas perguntas mais indiretas para você chegar nessa conclusão. Os pares também, muitas vezes os pares têm receio de falar, né, do seu par e tudo mais, porque sabe que aquela pessoa já criou uma imagem de que ela é insubstituível. É como se a pessoa fosse blindada internamente na organização. Não sei o que você acha, Valéria. Eu acho que você está tocando. Aí são dois pontos, né? Eu falei o como a gente consegue identificar antes da pessoa entrar na organização, mas você traz um ponto importante. Quando ela já está na organização, como é que você consegue detectar, né? Eu, sem dúvida, a pesquisa de clima, os feedbacks anuais, hoje é uma prática comum, feedback 360, onde os pares são ouvidos, os membros da equipe são ouvidos também, e é muito importante. E ter perguntas que tragam possibilidades de identificação desses perfis que, enfim, não são desejáveis, né? Muitas vezes as perguntas elas têm que ser cruzadas entre si para que estas conclusões elas aconteçam de uma maneira mais facilitada. Para isso existem ferramentas, né, e metodologias para ser feito. Mas eu acho que é muito interessante, porque eventualmente não é só trazendo para a organização, às vezes até você traz, né, este profissional, mas você não acompanha mais dentro da organização e pode ter aí caminhando para problemas maiores, né? Eu acho que isso também é bastante complicado. O que eu acho mais relevante, acho que nessa história toda, não sei se vocês concordam, a gente trazer a luz para este assunto, porque eu não via se falar sobre isso anos atrás, né, décadas atrás. Só se falava no café, só se falava nas rodas, né, de pessoas e tal. E agora a gente está trazendo o assunto. E eu acho que isso vai conscientizando todos na organização e no mercado também, para que, de alguma forma, a gente possa modificar. Eu acho que todos os profissionais têm que ter oportunidades de crescimento e têm que buscar ter o merecimento, tanto de crescimento quanto de recompensas, né, financeiras e não financeiras, né? A gente tem um headhunter aqui no grupo, o que é muito legal. E aí, eu queria, antes da gente fechar, uma diquinha sua. Como é que você não cai na persuasão? Porque eu sei que você não cai, Sérgio. Como é que você faz para não cair? Olha, geralmente a gente tenta pegar exemplos factuais, né? Que a pessoa nos dê exemplos, como se fosse um estudo de caso, né? Eu cada vez mais tenho tentado levar as entrevistas como se fosse um estudo de caso.
né, de comportamental mesmo em situações específicas. E que a pessoa enumere ou dê de fato exemplos do que aconteceu para comprovar uma característica X, por exemplo. Quando a gente fala de liderança, capacidade de inovação, a gente fala, por exemplo, talvez uma predisposição a assumir riscos, ou uma pessoa que de fato seja hands-on. Então a gente tem que usar exemplos, na verdade, factuais para ver se aquilo realmente ela fala com de uma forma verdadeira ou não, né? É difícil. As referências ajudam, como você falou, mas eu estou tentando cada vez mais ir para essa metodologia do estudo de caso, né? Colocar a pessoa no centro do problema e numa situação que não é a zona de conforto dela, entendeu? Para ver como é que ela se comporta, né? É uma boa forma da gente tentar extrair o verdadeiro, né? O verdadeiro profissional, o verdadeiro perfil daquela pessoa. Posso fazer uma pergunta também, Sérgio? E quando a pessoa realmente acredita que ela é muito boa e insubstituível, todo mundo sabe que ela só escorrega ali, mas ela acredita que ela é a cereja do bolo. Olha, Depois de uma encruzilhada. quando a pessoa tem essa convicção, muitas vezes ela nem sequer se submete a entrar numa discussão dessa, por exemplo, de um estudo de caso, onde eu coloco ela talvez Entendi, numa situação real, só que não dentro da área de conforto dela. entendi, Ela automaticamente ela já espana, entendeu? Ela já sai uhum, fora porque ela sabe que ela vai se expor. Isso é entendi, impressionante, gente. Isso acontece muito. Ela percebe que ela vai se expor, ela já desiste, ela sai fora da discussão, ela não quer participar, entendeu? entendi, Então, eu acho que são pessoas que têm uma grande habilidade também de se esquivar, né? E não se expor. Essa é uma outra característica também. Mas aqui a gente vai, conforme a gente vai, né, tendo mais experiência, vai vivenciando a vida corporativa, a gente vai percebendo isso, vai ficando mais fácil de perceber isso, né? uhum, A questão é que realmente uma das questões que eu acho mais importantes é por que que as organizações tão grandes, com gente tão sênior, com gente tão experiente, deixam esse tipo de profissional sobreviver por muito tempo, muitas vezes, né? E como a Valéria falou no início, crescendo, ganhando bem, etc e tal, e sai de um lugar para outro. Eu acho que o brasileiro tem essa questão de sempre tentar não falar mal quando você pede uma referência, mas hoje eu percebo que nas entrelinhas as pessoas dão a dica. Então, por exemplo, é muito bom, visão uma estratégica muito boa, não é muito hands-on, né? Só esse não é muito hands-on, já diz muita coisa. Então a gente tem que saber ler nas entrelinhas, né? é, sem dúvida, Acho que sem dúvida. isso é super, o que você está trazendo é super importante. E eu acho que chamar atenção. E, para fechar, também chamar atenção para aquelas pessoas que nem são tão boas em comunicação, mas que realmente têm substância, têm conteúdo, têm vontade de agregar. Às vezes tem um currículo que pode não ser aquele brilhante, mas são nesses casos que às vezes a gente tem surpresas também. Então, ter um olhar mais aberto, né? Não ir pelo caminho mais óbvio, às vezes pode trazer o resultado que a sua empresa, o seu time precisa. E isso dá um pouquinho mais de trabalho, às vezes, né? Tem que conversar com mais pessoas, mas no final das contas, a seleção, né? Trazer um novo executivo que vai crescer na sua organização é delicadíssimo. Você está falando do hoje e está falando do futuro. Então, ter muito cuidado, muito relevante. Às vezes, incluir outras pessoas para ter outros olhares também pode ajudar. E aqui, a gente quer o seu olhar. O seu olhar para nós é muito importante. Então, traz o seu comentário para a gente. Você já viu situações assim? Tenho certeza que sim. Compartilha, né, o caso, né, a situação que você viu ou viveu, e a gente vai comentar no próximo vídeo. Te agradeço muito você ter ficado até esse momento. Não esquece de se inscrever, dá um joia, curte o nosso vídeo e compartilha com quem você considera que vai aproveitar esse conteúdo. Muito obrigada, Celso. Muito obrigada, Sérgio. Até o próximo. Obrigado. Tchau, tchau.